Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos para mais uma live. Que Deus possa vos abençoar em o nome de Jesus. Nós estamos felizes e alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontram juntamente conosco esta noite, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome daquele que vive, que reina para sempre. Amém? Que Deus vos abençoe, que você possa começar a compartilhar esta live, que você possa dizer que a nossa live já começou, porque eu sei que Deus ele vai falar de forma extraordinária ao nosso coração. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Ingrid, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Cida Souza, paz do Senhor. Luciana, ali de Brasília, seja bem-vinda em o nome de Jesus. Cida, mulher de Deus, paz do Senhor. Pessoal, agora é esta hora que você nos ajuda compartilhando a live. Vai compartilhando com mais pessoas, fala que a live começou. Eu sei que Deus ele tem uma palavra para o nosso coração e ele vai falar de forma extraordinária, amém? Que você seja bem-vinda, que você possa abrir o seu coração, porque Deus ele vai falar de forma extraordinária esta noite conosco, aleluias. Então essa é a hora que você compartilha, que você chama os amigos, chama a família, que você possa chamar todo mundo para estar junto conosco, compartilhando a nossa live, porque eu sei que Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração para a nossa vida, amém? Mas mulher de Deus, que Deus te abençoe, seja bem-vinda em o nome de Jesus. Silvia Marcela, seja bem-vinda, que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Rosa, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Aline Cossini, que Deus te abençoe, mulher de Deus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja Deus. Ele é bom e as suas misericórdias duram eternamente. Amém? Vamos só esperar mais um pouquinho, nós vamos já começar a pregar a palavra. Eu sei que Deus ele vai falar de forma extraordinária conosco esta noite. Glória a Deus. Pedro Lucas, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Giselda Ponte, seja bem-vinda, mulher de Deus. Gente, não perde tempo, começa a compartilhar, chama os amigos, chama mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Por a nossa live desta noite. Graça, mulher de Deus, missionária Graça, ali de João Pessoa, que Deus abençoe em o nome de Jesus. Eunice Sena, seja bem-vinda. Glaís, mulher de Deus, Glaís ali do Tacacá da Base. Glaís, mulher de Deus, que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Queridos, se você ainda não conhece o Tacacá da Base, eu lhe convido a conhecer. Pensa numas comidas deliciosas ali no Tacacá da Base. Tem aquele risoto com camarão, tucupi, jambu. Nossa, é maravilhoso. Você precisa conhecer o Tacacá da Base. Estão trabalhando com delivery, né? Glaís coloca o número que você possa pedir. Tem torta, tem salgado, tem um bobó de camarão que é uma delícia. Se você não conhece ainda o tacacá, que você possa conhecer, que você possa pedir. As comidas de lá são deliciosas. Tem bolo gelado, tem bolo de chocolate. É uma delícia. Glória a Deus. Lorena, paz do Senhor, mulher de Deus. Fernanda, que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Não perde tempo, convida mais pessoas. Olha, gente, pelo iFood, você encontra o Tacacá da Base pelo iFood. Vai no teu celular, procura lá no iFood, Tacacá da Base. Lá tem o cardápio, tudo direitinho para você. E você vai receber o seu pedido em casa, com comodidade. E os produtos são de excelência. Amém? Ana Rayane, seja bem-vinda. Oh, que Deus abençoe em o nome de Jesus. Saudades, princesa, saudades, Lorena, de você. Lorena, mulher de Deus, profeta do Senhor. Maria Francelina, seja bem-vinda em o nome de Jesus. Queridos, não perde tempo, compartilha a live. Convida mais amigos, compartilha a live. Amém? Eu sei que Deus ele vai falar o nosso coração de forma extraordinária. As lives elas têm sido bênção, elas têm restaurado, renovado, elas têm trazido ânimo ao nosso coração. A palavra de Deus ela nos fortalece, ela nos ajuda. Amém? E tem muita gente precisando de ouvir uma palavra de renovo, uma palavra de restauração. Então que você possa compartilhar. Amém? Nós estamos fazendo esta live hoje. As lives são nas quarta-feiras, mas eu
senti no coração de fazer uma live, aí eu perguntei para vocês, a gente fez uma enquete, e aí 100% disseram sim, sim, sim. Então vamos fazer a live, aqui estamos nós, para mais uma vez engrandecer o nome do Senhor. Cris Vieira, seja bem-vinda, que Deus abençoe em o nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia em 2 Reis, o capítulo é o 4, amém? Marcela Barroso, que bom que está conosco, que Deus te abençoe. Daniela, seja bem-vinda em o nome de Jesus. Sabrina, que Deus abençoe, seja bem-vinda, aleluias. Queridos, abra a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia na mão, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Maurício, que Deus abençoe, seja bem-vinda. Carol, ali de Brasília, mulher de Deus, que Deus te abençoe em o nome de Jesus. A paz do Senhor. A palavra do Senhor está em 2 Reis 4. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em 2 Reis 4. Se você não está, acompanhe a leitura da palavra. Amém? Diz assim: e uma mulher das mulheres dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E você dá um glória a Deus por esta palavra. Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós engrandecemos o teu nome na beleza da tua santidade. Meu Deus, nós sabemos, Pai, que todas as coisas estão patentes aos teus olhos, e nada acontece sem a tua permissão e sem o teu mandar. Meu Deus, tu és aquele que opera sinais e maravilhas no meio do teu povo. Pai, a tua palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se assim o Senhor não permitir. Meu Deus, o homem pode perder o controle, mas o Senhor não perde. Tu és aquele que tem o controle de tudo nas tuas mãos, porque tu és Deus. Pai, nada te surpreende, porque tu formaste tudo e criaste tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos esta noite: derrama sobre nós do teu Espírito, derrama sobre nós da tua presença, nos impacta com a tua unção, que nós possamos ser cheios, Pai, pelo teu azeite. Namantou que lebla da gaçu de rebia na raçu de raço. Aqueles que estão com o coração aflito esta noite, que o Senhor possa trazer refrigério. Aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão temerosos, aqueles que estão receiosos, que o Senhor possa trazer paz, porque a tua palavra diz que o Senhor conserve em paz aqueles que a mente estão cuja no Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que mal nenhum nos sucederá. A tua palavra diz que praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos teus anjos o Senhor dá ordem ao nosso respeito. Tu és aquele que nos guarda, tu és aquele que nos consola, tu és aquele que nos restaura, tu és aquele que nos levanta, tu és aquele que nos ajuda. A tua palavra diz que o choro ele dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu Deus, a tua palavra diz que na tua presença até a tristeza salta de alegria. E nós queremos declarar a tua palavra aqui esta noite.
Fala e não te cala. Nós sentimos a tua presença aqui, Espírito Santo de Deus. Recalablanto que lebladagashe de que menede rebiana rasu de rai. Remando que leblasu de rai. Meu Deus, vai lançando por terra toda obra contrária. Vai lançando por terra toda obra de bruxaria, de feitiçaria. Demônio que recebeu algo para acabar com a vida desta pessoa. Em o nome de Jesus é uma ordem, sai. Espírito de enfermidade que tem trazido dor, angústia e aflição. Em nome de Jesus, sai. Espírito de suicídio que tem tentado matar. Demanta lablato que menefostere de leblai de que menedecobia nagasu de rébia. Vai batendo em retirada agora. Namandou que lebladagashe de rai. Tu que foi mandado para destruir. Tu que foi mandado para reblanjar lablastu de que menedecai. Pega a tua bagagem e vai embora. Necalablanchou que lebladagashe de rébia. Demônio que perturba a mente de alguém. Demônio que tem entrado para tentar destruir famílias, para causar depressão, espírito de enfermidade, espírito de câncer, é na autoridade que há no nome de Jesus, bate em retirada. Meu Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a estas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que precisa de uma cura, que o Senhor possa curar. Pai, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a tua igreja. Nós somos a tua igreja. Nós somos testemunha tua para testemunhar da tua glória. Glorifica o teu nome através da nossa vida e nós te glorificaremos em o nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Toda honra e toda glória seja dada a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Toca no coração de pessoas. Meu Deus, traz paz, traz tranquilidade, vem dando a vitória. É o que eu te peço e por fé já te agradeço. E se você crê, você diga um glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor trouxe essa palavra muito forte ao meu coração. A Bíblia vai dizer que esta mulher, a Bíblia não relata qual é o nome desta mulher. A Bíblia diz que esta era uma mulher de um dos profetas. A Bíblia diz que esta mulher agora está passando por um momento difícil. A Bíblia diz que o seu marido é morto. E agora tem credores às suas portas que querem levar os seus filhos. Eu quero lhe dizer que servir a Cristo, servir a Deus não é imunidade para as dificuldades. Servir a Deus não é imunidade para as dificuldades, mas servir a Deus é ter paz em meio a elas. Nós temos dificuldade, mas nós temos paz, porque a mão do Senhor nos fortalece e o Espírito dele nos tranquiliza. O Deus que nos ajudou uma vez vai nos ajudar de novo. Eu não sei qual é a situação que você está passando e talvez você não tenha entendendo por que tanta angústia, por que tanta prova, por que tanta luta. Se eu estou servindo a Deus, por que tantos levantes contra a minha vida? Eu quero lhe dizer que servir a Deus não é imunidade para as dificuldades deste mundo, mas servir a Deus é ter paz em meio à guerra, é saber que o Deus que nós servimos, ele vai se levantar ao nosso favor e vai nos ajudar a passar os tempos difíceis. Essa mulher tinha um marido, o marido morreu e agora essa mulher está sofrendo a dor da perda, e a Bíblia vai dizer que se levantam credores. Credores são pessoas ameaçadoras, credores são pessoas que afrontam, credores são pessoas que vão até a porta desta mulher e que não respeitam a dor do luto, não respeitam o sofrimento dela. Eles chegam lá e simplesmente querem arrancar o que ela tem. Ou como tem muita gente que são igual a esses credores na nossa vida, que não respeita a nossa dor, que não respeita a nossa angústia, que querem arrancar o que a gente tem a força. Mas eu quero lhe dar um recado para que você respire aliviado. Pode chegar na tua porta, pode te ameaçar, mas não vai entrar e levar o que é teu, porque na tua porta há um anjo acampado por ordem de Deus para cuidar de você e cuidar dos seus. Chegou para ameaçar, porque tem pessoas que não respeitam a nossa dor. Tem pessoas que não esperam nem o momento certo para conversar conosco. Diante da nossa dor, diante da tribulação, chega e quer despejar em nós um fardo maior.
Mas eu quero lhe dizer que o Deus que você serve está no controle da sua vida. A afronta veio, a ameaça veio, mas não vai levar o que é teu, não vai te deixar envergonhada, não vai te deixar humilhada. Sabe por quê, querido? Porque aquela mulher podia ser viúva, podia ser desamparada, podia não ter ninguém por ela, mas ela tinha um Deus que olha para ela e se compadece. Deus se compadece de mim, de você. Alguém pode olhar para você e diz: não tem ninguém, é sozinha, querer te humilhar, querer tripudiar da situação que você está vivendo. Mas eu quero que você respire aliviado e lembre que o Deus que te acudiu outras vezes vai te acudir de novo. Não, você não está sozinho. Você tem um dono e o teu dono é zeloso, o teu dono é cuidadoso, o teu dono tem ciúmes de você. Não vai deixar que qualquer um chegue à sua porta, zombe de você e leve aquilo que é seu. Não é assim. Não entra na casa de um servo de Deus e arrasta o que é dele. Não entra na casa de um homem e de uma mulher de Deus e arranca o que é dela assim. Você tem dono. Chegaram na casa dela os credores e disseram: olha, teu marido deixou uma dívida. Queridos, sabe por que a palavra do Senhor diz que nós temos que cuidar dos órfãos e das viúvas? Porque eram pessoas desamparadas. Por isso que há um cuidado especial de Deus. Deus tem uma coisa com quem é desamparado. Aí você fica: ninguém me ama, ninguém me quer. Não, querido, você pode ser desamparado pelo homem, mas é amparado pelo Deus que fez os céus e a terra. Ele te ama, Ele cuida de você. Muitas vezes o diabo quer colocar um espírito sobre nós de coitadinho, de orfandade, dizer que nós não temos ninguém, que nós não somos amados, que nós não temos pai, que nós não temos mãe, que nós não temos família. Mas eu quero lhe dizer que Deus, o Espírito Santo do Senhor, está em mim e em você, e Ele cuida de nós. Então está repreendido todo espírito de orfandade, todo espírito de rejeição, de abandono. O Pai não te abandona. Chega na porta dela e diz: teu marido deixou uma dívida e nós queremos receber. Aquela mulher, ela não tinha como pagar a dívida. Aqueles homens olham para ela e dizem: se você não nos pagar, nós vamos levar os seus 2 filhos. Oh, reblachou. Eu quero lhe dizer que a afronta chegou até a porta, mas não entrou. A afronta ficou na porta, mas não entrou. Alguém pode ter te afrontado, alguém pode ter dito que vai levar o que é seu, que vai arrancar o que é seu, mas está na porta, não vai entrar. Não se arranca o marido de uma mulher de Deus que ora assim. Não se leva filhos de uma mulher de Deus que ora assim. Você está orando, você está clamando, e o Deus que você serve, Ele é poderoso, Ele é varão de guerra, e Ele já entrou nesta batalha. Deus nunca perdeu uma guerra, de Gênesis a Apocalipse. Ele nunca perdeu, e não é agora que Ele vai perder. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Respira fundo, se acalma. Eu já estou reblanchou que levas tudo errai. Eu estou no barco, eu estou no controle da situação. Remanda rablaçude rabianai. Ele diz: nós vamos levar os seus filhos para serem escravos, para trabalhar para nós. Oh, querido, quem tem filhos aqui sabe, filho é bênção. Filho, quando a gente tem um filho, a gente quer que ele tenha tudo aquilo que a gente não teve. A gente vai para uma loja comprar pra gente e a gente lembra do filho, a gente diz: eu vou levar para ele. A gente tira da gente para dar para filho. É filho, a gente ama. Filho é projeção, filho é sonho. Agora aquela mulher vê seus sonhos, vê sua projeção. Alguém querendo levar o sonho dela, alguém querendo levar a preciosidade dela. O que ela tem de mais precioso, alguém quer levar. E quando a dificuldade chega à nossa porta, a tendência de muitos é o que? É fechar a porta e se trancar no quarto. Aquela mulher agora tá com um problema que ela não tem como resolver, porque ela não tem como pagar.
Mas aquela mulher, ela não vai ficar deprimida, ela não vai ficar chorando, porque ela sabe que chorar não resolve. Ei, levante, você já chorou demais. Ficar se martirizando não resolve. Ter na hora de você enxugar estas lágrimas, se levantar e lembrar do Deus que você serve, que já te socorreu e vai te socorrer outra vez. Tem lutas que vêm para nos paralisar. Tem lutas que vêm para nos parar, para dizer acabou, é aí. Essa doença que veio que você não estava esperando e ela quer te paralisar dizendo que para você acabou. Eu quero lhe dizer que Deus, ele é médico dos médicos, ele cura, ele restaura, ele renova, ele salva. Essa porta que fechou e que você não estava esperando, e agora você está dizendo, e agora o que é que vai acontecer? A porta fechou, a minha situação financeira está ruim. Eu quero lhe dizer que ele é a porta, ele tem a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Eu quero lhe dizer que quem lhe sustenta não é esse emprego, não é o seu esposo, quem provê para você é o Senhor. Ele diz ao sul para não reter e ao norte para dar. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O problema é que você tem olhado só para a crise, o problema é que você tem olhado só para a prova, o problema é que você tem focado os seus olhos na luta e você tem esquecido de ver o tamanho da minha grandeza na sua vida. Quem é grande é o Senhor, quem é provisão é o Senhor, é Ele que faz o que eu não posso fazer, é Ele que entra onde eu não posso entrar. Sabe o que é que Ele está dizendo para mim e para você? Tira os seus olhos do credor, tira os seus olhos da crise, tira os seus olhos da pandemia, tire os seus olhos da luta, coloque os seus olhos em mim. Sabe o que é que o salmista diz no Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem é do Senhor. O seu socorro não vem do governo, o seu socorro não vem da reflastu de rai do homem, o seu socorro não vem do replastu de quemene de rai de pessoas, o seu socorro vem do Senhor. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Está angustiado, ore. Está aflito, cante louvores. O nosso problema é que quando as lutas vêm, elas vêm com o poder de nos paralisar. A gente sabe que Ele é grande, a gente sabe que Ele faz, mas na hora da luta parece que a gente fica bestalhado. A gente não sabe o tamanho do Deus que a gente serve. Ou não olha para a luta, olha para o Senhor. Mas missionária, está quase 2 anos desempregada, mas está viva, está em pé, o alimento tem chegado à sua mesa, o reblanchou que leblastu de rai, Ele não tem te deixado faltar nada. Mas missionária, a doença chegou, mas você serve um Deus que cura, e você está assistindo esta live testemunhando que Ele te curou. Mas missionária, a crise de ansiedade chegou, mas nós temos um Deus que diz, não esteja ansioso pelo que comeu, pelo que vestir. Ele é Deus que cuida de nós. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Entrega os teus cuidados ao Senhor e Ele cuidará de vós. O problema é que você não entregou. Quando você entrega, quando você descansa, Deus, Ele faz infinitamente mais do que você pede ou pensa. Descansa no Senhor, deixa Ele suprir as tuas necessidades, entrega para Ele e confia. A situação quer nos mostrar o contrário, e eu tenho visto tantas publicações. A igreja está nos bancos do réu, a igreja está sendo julgada, a igreja perdeu não, querido, quem perde é o homem. A igreja do Senhor é viva. A Bíblia diz, é categórica em dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Os templos podem até estar fechados, nas igrejas somos nós. Enquanto o templo está fechado, há pessoas de joelho em frente a hospitais. Enquanto o templo está fechado, há pessoas dentro da sua casa orando, buscando. A igreja do Senhor é viva e ninguém pode contra a igreja do Senhor. Nós não somos uma igreja derrotada, nós não somos um povo fracassado, nós somos uma igreja viva. Tem gente que diz, a igreja está morta. Não, querido, só se for a igreja que você está. Eu sou a igreja,
Eu estou viva, viva, viva nele, viva nele, viva nele. Meu Deus não é perdedor, meu Deus nunca perdeu uma batalha. O meu Deus é vivo e a igreja dele é viva. Nós estamos vivos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Igreja sou eu e sou você. Se os templos estão fechados, nós estamos de pé. A voz do Senhor não se calou e não se cala, porque ele diz que se nós não clamarmos, as pedras irão clamar. Então tire da sua cabeça esse negócio que igreja está no banco do réu, que igreja perdeu. A igreja está de pé, a igreja está viva. De pé, de pé, nós estamos de pé. Cada um que está nesta live representa a igreja de Cristo. A adoração começa em casa. Aí tem gente se lamentando, a igreja fechou e agora não, querida, a igreja nunca fechou. A Bíblia diz que ele não habita em templos feitos pela mão dos homens, ele habita em mim e em você. Nós somos condutores da glória de Deus. Você é a igreja. Você pode pregar no ônibus, no trabalho, na escola. Você pode pregar onde você estiver. Você está exalando o perfume de Cristo. Quando vem para você, vem a glória de Deus, porque você foi feita à imagem e semelhança desse Deus que é vivo. Nós somos a igreja de Cristo. Não estou dizendo para parar de congregar, não. Entenda o que eu estou falando aqui. Congregar é importante, mas nós estamos passando por um período muito crítico e eu não posso parar de crer, de orar, de buscar dentro da minha casa. Eu tenho que continuar sendo igreja no templo ou em casa. Eu sou igreja, a igreja sou eu. Nemanjou Rabando que leblaçude rebia na raçude raço. Aleluias, aleluias. Oh, se você precisa de 2 horas de culto dentro de um templo para poder adorar o Senhor, você precisa rever o seu papel como igreja. Oh, não consigo adorar na minha casa porque as igrejas, tanta gente brigando, enquanto tem almas perecendo e pessoas brigando pela igreja. Rablastuderrai diz que é pela igreja. Será que é pela igreja? É necessário um comprometimento com a palavra do Senhor. Se eu não consigo adorar dentro da minha casa, como é que eu vou adorar em outro lugar? O altar começa dentro da sua casa. Construa um altar de adoração para você dentro da sua casa. Nemandou que leblassurianda rablassuderras. Aquela mulher, ela estava em casa e agora ela tinha problemas para resolver. Nós não estamos imunes dos problemas, das aflições, das doenças, das dores. Nós não estamos imunes. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Deus não mente, Ele fala e a Bíblia é clara. O problema é que tem pessoas que querem complementar a Bíblia. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, eu venci. Não é Ele que venceu. E se Ele venceu, nele nós somos vencedores. Aquela mulher se vê com um problema, mas sabe o que é que eu acho lindo naquela mulher? Aquela mulher, ela começa a ensinar, nos dá lições que nós precisamos para o dia de hoje, porque eu vejo muita gente falando muito, mas pouca gente agindo. Gente que fala demais e coloca muito cartaz, que fala muito, mas age pouco. Você precisa orar. Se a situação está ruim, sai das redes sociais. Quanta gente denigrindo a igreja de Cristo, falando que não reblanchoderrai, o que não é verdade, dando ibope para Satanás, dizendo que a igreja está morrendo, está repreendido. A igreja está viva. Aquela mulher, ela não vai relatar para vizinhos o que ela está passando.
mulher, ela toma uma atitude, se posiciona em Deus. Sabe quando é que as coisas vão começar a mudar na tua vida? Quando você se posicionar em Deus e na palavra de Deus. Para de especulações. Tenha a sua própria intimidade com o Senhor. Para de viver de achismo. Dobra teu joelho, fecha a tua porta e vai buscar em quem tem a resposta para te dar. Aquela mulher diante da situação, da perda, da dor, do luto, e diante de pessoas que estão à sua porta dizendo, olha, se não pagar, vamos levar. Aquela mulher, ela decide no seu coração, eu não vou permanecer assim, essa dor não vai me consumir a ponto de eu perder as pessoas que eu amo. Tem gente que está sofrendo tanto, que está chorando tanto por conta dos problemas e está perdendo as pessoas que ama, porque não reage, não toma uma posição diante da dificuldade, da dor, da luta, se enclausurou e ficou ali, se deprimiu, não ouve ninguém, não quer conversar com ninguém, porque a dor tomou conta dela de uma tal maneira que ela não consegue mais viver e começa a perder quem está perto. Oh, você já chorou demais. Esse luto não pode perdurar a sua vida inteira. Toda tristeza que nos rouba o toda tristeza que nos rouba o desejo de adorar, de cultuar, de buscar no Senhor, ela é pecaminosa e nos faz mal. Não estou dizendo que você não pode chorar, pode, mas você não pode permanecer chorando. Chega um tempo que é necessário enxugar as lágrimas e ver que você tem uma vida para viver. Chega um tempo que é necessário continuar. Tem pessoas que querem parar. Quer parar na perda. Quer parar porque a porta fechou, porque não saiu da maneira que queria. Mas eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor para você é: você precisa continuar. Tem pessoas que precisam de você. Você não pode entregar os seus. Se aquela mulher ficasse ali acuada, com medo, aflita, depressiva, chorosa, talvez aquela mulher tivesse perdido os filhos. Mas sabe o que foi que aquela mulher fez? Diante da dificuldade, diante dessa afronta, eu vou me levantar. Ei, diante da afronta você vai se levantar. Missionária, mas foi tão humilhante. Vai se levantar. Diante da rejeição, vai se levantar. Diante do não, você vai se levantar. Você está viva. Você está viva. Está de pé. Se levante. Tem gente que está se entregando. Aí está dizendo: Deus não faz nada por mim. Você não faz. Você tem que fazer por você primeiro. Se levanta. Tem gente que está se entregando, está morrendo, está depressivo e não se ajuda. A dor está consumindo a alma, está consumindo. Você não vê que é isso que o inimigo quer, te matar aos poucos. Está dentro deste quarto, não quer conversar com ninguém, não quer se arrumar, não quer comer. Ai, porque fulano se foi, mas você está vivo e a vida continua. Se levanta. Demandou que levanta. Namandou que aquela mulher, ela disse: olha, eu tenho meus filhos, eu vou me levantar. Por ele eu não ei, por quem já morreu nós não podemos fazer mais nada. Agora por quem está vivo ainda precisa das nossas orações, ainda precisa das nossas intercessões, ainda precisa que você esteja de pé. Então pare de chorar por quem pare de olhar para o passado.
passado e comece a olhar para o presente. Olhe para você, você está viva. Abra a janela desse quarto, tome um banho, arrume esses cabelos, respire fundo. Deus está com você. Você está viva, está morrendo aos poucos, se entregando e não está vendo. Nemanda rablai, recalabla shuderrebia narrasudehai. Para as coisas acontecerem na minha, na sua vida, nós precisamos dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Para você sair dessa depressão, você precisa se levantar e querer sair dela. Ninguém me ajuda, ajuda sim. É porque você tem sido tão egoísta com essa sua dor, com esse seu sofrimento, que você não tem visto quantas pessoas Deus tem levantado para lhe ajudar. Você tem sido tão orgulhosa que você não quer ajuda de ninguém. E o Senhor está dizendo: eu estou mandando pessoas para te ajudar. Eu estou levantando pessoas para te ajudar. Tem coisas que o outro não vai fazer por nós. Tem coisas que somos nós mesmos que temos que fazer. Sabe qual é a palavra do Senhor para nós? Se levanta, ser forte e eu vou te ajudar. Sabe o que é que ela faz? Ela toma uma decisão. Diga: é noite de decisão. É noite de decisão. Decida não viver da mesma maneira que você estava vivendo. Decida se amar, decida se valorizar, decida pela sua vida em Cristo, decida por você. Tem gente que tem pensado tanto no outro que tem esquecido dela. Tem gente que está morrendo porque cuidou tanto de pessoas, mas se anulou como pessoa. Você também precisa ser cuidada, você também precisa ser amada, você também precisa ser abraçada, você precisa cuidar de você. Um doente não cuida de outro, um cego não guia outro. Tem tanta gente que está doente querendo guiar, ajudar pessoas. Se cuide, se cure. Nemanda rabla shoke anda rabla sudehai. Sabe o que é que ela toma decisão na vida dela? Noite de decisão. Decida não chorar mais. Tem coisas que são livramentos e não são perdas. Tem gente que está chorando porque o relacionamento acabou, fulano me deixou. Se lhe deixou é porque não era para você. Deus te deu um livramento e você está vendo como perda. Pare de chorar. Demanda rablastudehai. Para de olhar para o passado. Quando eu vivia assim era tão bom, mas vivia humilhada, sufocada, espremida. Decalablastudehebia narra. Hoje você pode até sofrer, mas sofre com qualidade, porque tem Jesus na tua vida. Ela diz: eu vou tomar uma decisão, eu vou me colocar de pé. Diga: se coloque de pé. Se coloque de pé, se levante. Você precisa se ajudar. Pare de ficar esperando fulano A ou B na sua casa, porque tem gente que é muito melindroso. Se o pastor não vier, não congrego mais. Aí o problema é seu, porque o pastor vai continuar lá e você é quem vai perder de estar na presença de Deus. Para de querer ajudinha de pessoas. Porque fulano não me larga, fulano não me ama. Deus te ama e está com você. Se ajude por você, se ame por você. Se fulano não vier, eu vou me levantar e vou. Se levante. Ela se levantou. Os credores estavam lá, mas não invadiram a casa dela. Ninguém invade a casa de um homem, de uma mulher de Deus assim. Tem que respeitar a autoridade de Deus que está sobre a tua vida. Sobre a tua vida, a autoridade de Deus. Se levantou. E quando ela se levantou, ela vai até a casa dos profetas. Ela lembrou do Senhor. Tem momento que a luta é tão travada que parece que a gente esquece do tamanho do Deus que nós servimos. Mas aquela mulher, ela se levantou e ela disse: eu vou até a casa dos profetas. Ainda tem homem, tem mulher de Deus que tem intimidade com Deus. Ela decide: eu não vou ficar aqui nessa casa chorando e vendo o inimigo levar meus filhos, porque tem gente que sabe que necessita se levantar e buscar ajuda, mas fica dentro de casa vendo o diabo fazer festa e não faz nada. Levanta.
Ela diz, eu vou buscar ajuda. E aquela mulher sai da casa dela sozinha. Ei, tem momentos na nossa vida que nós vamos passar lutas e vamos ser só nós, mas Deus vai estar conosco. Não vai ter o pastor do lado, não vai ter a missionária, não vai ter a amiga que você tanto queria. Mas o Deus que te ama, o Deus que te fez, ele vai estar lá com você. Ela diz assim, olha, eu vou lá buscar ajuda. Nosso problema é que a gente é muito carente. Ai, se fulana não vier, fulana não orou por mim. Deixa essa carência do lado. Se levanta por você, pela tua melhora, pela tua reflando que leblastude rebianai. Ela levanta e ela vai na casa do profeta. Quando ela chega, a caminhada não é perto, é uma caminhada longa. O reino dos céus é tomado por esforços. O problema é que tem gente que quer tudo de mão beijada. O problema é que tem gente que acha que é num passo de mágica. Não, querido. Quer ter um ministério, quer pregar, mas não quer ler Bíblia. Quer pregar a palavra, mas não quer buscar nas madrugadas. Quer ser profeta, quer revelar, quer reflastuderrai. Quer os mistérios, mas não quer buscar por eles. É necessário busca, é necessário renúncia, é necessário mudança. Evangelho que não há transformação não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo há transformação. Tem um monte de gente aí dizendo que é Deus que está falando e nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque não é Deus. Falar até papagaio fala, agora saber se é verdade é outros 500. Vai lá. E quando ela chega lá, ela vai decidida. Diga, decidida. Você precisa decidir. Oração com foco, com direção, com objetivo. Ela chega lá e ela diz, olha, meu marido, o teu servo é morto. Sabe por que eu falo de direção? De objetivo? Porque tem muita gente que ora e não sabe nem por que é que está orando. Ora para casar, quando chega o homem, será que é de Deus? Você não orou. Ora para Deus abrir a porta, quando a porta se abre, eu preciso de confirmação. Seja crente, não seja incrédulo. Decisão, decidir. Eu tenho que ter objetivo nas minhas orações. Ela diz, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo servia a Deus e servia aos homens. Olha que coisa linda, aquele homem tinha um histórico de serviço com Deus. Davi disse, eu fui moço e hoje estou velho, mas eu nunca vi a minha descendência desamparada e nenhum justo passa fome. Deus não abandona a tua descendência, Deus não abandona você, Deus ele não te desampara. Podem passar céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece fiel. Ele não muda, ele é o mesmo. Ela diz, o teu servo, ele servia a Deus. Porque tem muita gente dizendo que é servo de Deus, mas não quer servir a Deus e nem quer servir aos homens. Quem é servo de Deus serve a Deus e serve os homens. Quem é servo de Deus tem por amor servir. Tem muita gente que gosta de ser servido, mas na hora de servir, tem muita gente que é muito bom, humilde na hora que está precisando, mas na hora que alguém precisa dele, aí diz, eu sou servo. Eu acho bom você rever sua conduta de servo, porque servo serve a Deus e serve aos homens. Servo está ali para toda hora, para todo o serviço que lhe é mandado, porque tem gente que só quer os serviços de destaque. Se for para estar na frente do púlpito com o microfone na mão, tá cheio, mas quando é para fazer algum serviço de evangelismo, de ir nos bairros, de limpar a
igreja, foge do serviço porque não é para ele. Sabe o que é que a palavra do Senhor diz? Ai, que quem quer ser o primeiro será o último. Que aquele que procura glória para si já ganhou seu galardão. Quer ser servo de Deus? Então comece a servir aos homens. A palavra do Senhor diz: aqueles que fazem por um desses pequenos fazem por mim, e o próprio Deus é recompensador. Aleluias. O teu servo é morto, e agora os credores querem levar os meus filhos para serem escravos. Aquela mulher, ela vai contar o que ela está passando. Aquela mulher, ela vai ser objetiva. É o que ela está precisando ali na hora. Tem gente que não sabe nem orar, está pedindo a Deus um avião, não sabe nem dirigir um carro. Quer um avião para quê? Seja objetivo nas tuas orações, tenha foco. Olha quais são as necessidades e vai para Deus. Sabe o que é que Tiago diz? Que a gente não recebe porque não sabe pedir, porque pedimos mal. Aí às vezes a gente diz: ai, é Deus que é ruim, não me dá o que eu peço. É não, é você que não sabe pedir o que verdadeiramente você necessita. Tá com um casamento destruído e quer uma casa na praia, pra quê? Casa na praia não vai restaurar o teu casamento. O que você tem que pedir para Deus é harmonia no seu lar e união na sua casa. Ela diz: olha, agora querem levar os meus 2 filhos. A Bíblia diz que o profeta olha para aquela mulher e diz: o que eu hei de fazer? Não, queridos, e eu quero que você entenda que eu estou falando do profeta. Eu estou falando do profeta do profeta Elias. Primeiro milagre do profeta Elias foi bater a capa no mar e o mar se abre. Homem que tinha intimidade, homem que faz machado flutuar, mas diante da dificuldade daquela mulher, quando aquela mulher chega para aquele homem e diz: olha, meu servo é morto, estão querendo levar meus filhos. Ele olha para aquela mulher e diz: o que eu hei de fazer? Sabe o que é isso? Maturidade. A gente vê muita gente querendo falar o que Deus não mandou, para mostrar que é alguma coisa para as pessoas. A gente vê muita gente querendo falar, dizendo que é Deus, para poder mostrar que é profeta e que é usado. Quando se sabe quem é, diante de Deus você não precisa mostrar para ninguém o que você é, porque você sabe. Quem sabe que é filho não precisa andar com a placa dizendo que é filho, porque ele sabe quem é filho. Quem conhece a identidade que tem não precisa andar com cartaz mostrando quem é, porque você se conhece. E quanta gente falando que é Deus e não é Deus, e quanta gente que precisa se mostrar, dizer que tem alguma coisa para poder ganhar ibope, ganhar aplausos e tapinha nas costas. Quantos homens e mulheres dizendo que é de Deus, querendo se mostrar para ver se ganham alguma coisa na Quantas pessoas frustradas porque recebem profecias profetadas que não aconteceram e que mexeram com essas pessoas e que frustraram os sonhos dela.
Palavra de Deus é séria, não se pode brincar com as coisas de Deus. Se você não tem a palavra, você não precisa falar. Se você não sabe o que dizer, então se cale. Quantas pessoas fazendo um bolinha em calendário, dizendo que vai acontecer, e quando chega no mês não acontece. Pessoas estão frustradas por conta de profecias, de profetadas que não vêm do Senhor, por conta de homens que precisam massagear o seu ego e dizer que são usados. Quanta disputa para saber quem é mais usado, quem não é, quem prega mais. Quanta disputa por status e por destaque no meio do povo de Deus, e não veem que estão mexendo com o sentimento de pessoas. Quantas pessoas se desviando, se afastando, e sabe por que estão se desviando? Porque não estão arraigados na pedra, na rocha que é Jesus. Você é responsável pelas suas palavras, por aquilo que sai da sua boca, o Senhor vai cobrar. Oh, você não precisa dizer o que você não é, não. Você não precisa. Ele diz: o que eu hei de fazer mostra maturidade. É o que está faltando no meio de muitos homens e mulheres de Deus: maturidade. Para entender que eu não tenho o controle de tudo nas minhas mãos. Para entender que o dono do milagre é Ele. Para entender que quem faz é Ele. Eu não sou nada, eu não faço nada. Eu sou só um canal, e se Ele não fizer, eu não posso fazer. Maturidade. O povo vive disputando quem é mais usado, quem prega mais, quem fala mais. Isso é tão triste. Homens de Deus se degladiando entre si. Se você não, o que dizer diante de uma mãe que perdeu o filho? Tem coisas que fogem da nossa governabilidade, mas não fogem da governabilidade de Deus. Tem coisa que foge do nosso controle, mas não foge do controle do Pai. Tem coisas que nós não vamos saber dizer, tem coisas que nós não vamos poder marcar datas, precisar quando vão acontecer. E nós temos que ter maturidade o suficiente para dizer: eu não sei, eu não posso. Porque quando eu digo eu não sei, eu não posso, eu não tenho, Ele se levanta do trono e diz: você não tem, você não pode, mas eu sou, eu posso, eu sou grande e eu vou fazer. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele o exaltará. Quem vai te exaltar é Deus. Quando você se humilha, Deus te exalta. Se humilhe debaixo da presença da mão do Senhor. Se humilhe diante de Deus. Quando você se humilha, quando você reconhece, se humilhar é reconhecer que eu não sou, que eu não posso, mas que Ele é grande. Quando eu me humilho, quando eu reconheço que eu não sou, o milagre acontece. Mas eu quero lhe dizer algo, porque tem gente que confunde. Se humilhar não é ser humilhada. Ser humilhada é quando alguém te humilha, mas se humilhar é você mesmo reconhecer. Porque tem gente que diz: eu já fui tão humilhada, mas não, querido, não é ser humilhado por pessoas, é se humilhar diante daquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se humilhe diante dele. Quando eu me humilho, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço. Quando eu me humilho, eu reconheço a minha vulnerabilidade, eu reconheço a minha pequenez diante da grandeza do Pai. Então se humilhe, se humilhe. Diga a Ele que você não pode, diga a Ele que você não tem, que você precisa dEle, que você necessita que Ele faça aquilo que para você não pode fazer. Se humilha. Quando Ele respira, a revelação vem.
Porque eu nunca vi aqueles que vão para a presença do Senhor e que vão suplicar por favor de Deus, pelas misericórdias de Deus, saírem de mãos vazias. Não, nós sempre saímos com as respostas. Sabe por que você não obteve resposta? Porque você ainda não foi no altar da humilhação, da adoração, da oração. Vai para o altar, é no altar que tem resposta. Quem tem resposta para você é o Senhor. Quando a revelação vem e ele diz: me declara o que é que você tem em casa. Deus vai fazer o milagre com aquilo que você tem. Aquilo que você precisa para que o milagre aconteça já está com você. Como assim, missionária Lídia? Aquilo que você precisa para que o milagre aconteça, Deus já te deu. Oh, revancho de raio. Aquela mulher, ela olha e ela diz: tua serva não tem nada. Porque tem momentos que diante do que precisamos, diante do que não temos para o que precisamos, a gente vê que é tão pouco que a gente nem cogita usar o que a gente tem. Ela diz: tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Tem momentos que a prova é tão travada, que a luta é tão grande, que a gente diz: eu não tenho nada. Tem sim, o Espírito Santo de Deus está em você. Você tem fé, você crê. Você conhece a palavra, dentro de você há um sentimento de crer, dentro de você há um espírito que clama: Abba, Pai. É isso que nos diferencia dos demais. Nós cremos nele, nós sabemos do poder que ele tem, mas tem hora que a luta vem tão travada que quer tirar isso de nós. O que você precisa é crer que ele cura, é crer que ele restaura, é crer que ele renova, é crer que ele abre a porta. Você precisa crer. Não, você tem esse reflasto de rai, a fé dentro de você. Você diz: missionária, mas eu estou tão cansada. Não, você crê, você tem fé e o impossível vai acontecer. Não, você tem experiências com Deus que justificam a tua fé, que ele vai fazer o milagre acontecer. Eu não sei do que é que você está precisando, eu não sei qual é a tua necessidade para hoje, mas eu quero lhe dizer: você tem fé para alcançar o milagre que você precisa. Um pouco de azeite, e ele vai dar as instruções. Fique atento às instruções que Deus te dá, porque muitas vezes Deus nos dá instruções, mas a gente passa despercebido. E as instruções que Deus nos dá são importantes para que o milagre aconteça. Ele diz: olha, vai para a tua casa, pede vasos emprestados, não poucos, pede muitos, aos teus vizinhos. Entra na tua casa, tu e os teus filhos, fecha a porta do quarto. Diga: o milagre começa dentro do quarto. Intimidade não é exposta, intimidade começa dentro do quarto. Fecha a porta e começa a encher os vasos. E assim ela fez. O problema é que Deus disse: faz uma campanha de 7 dias, canta 7 hinos, desce na madrugada, e você não fez. Por isso que o milagre não aconteceu. O problema é que Deus te deu uma instrução: desce nas madrugadas, eu quero reflasto de rai, eu quero ter um particular com você, mas você não fez. O problema é que Deus está te dando instrução e você não está pegando as instruções e está dizendo: ai, nada está acontecendo. É porque Deus está te dando a instrução, mas você não está obedecendo. Ela vai para casa e ela faz como ele fez. E eu imagino que pessoas já estavam olhando para aquela mulher, e aqueles credores olhando para ela e pensando: o que ela vai fazer?
Porque só quem decide as coisas espirituais é quem é espiritual. O homem comum, ele não decide as coisas de Deus, porque quem decide as coisas espirituais é quem é espiritual. Tem coisas que você vai fazer e muita gente não vai entender, e não queira que elas entendam, porque elas não têm o mesmo espírito que você, elas não têm a mesma intimidade que você. Tem gente que não entende quando a gente sobe monte, desce monte. Tem gente que não entende quando a gente sapateia, a gente chora, a gente se alegra no espírito e a gente dança. Tem gente que não entende. Tem gente que até ri, diz que a gente tá doido, mas deixa eles pensar, eles não entendem, eles não conhecem o Deus que nós servimos. As coisas de Deus é loucura para os homens. Por isso que você não pode se constranger nem ficar triste, porque ninguém não entendem você não entendem você porque não tem o mesmo espírito, não tem o discernimento espiritual. Então não se entristeça. Você está seguindo instrução de Deus, uma ordem de Deus, e a ordem de Deus para mim e para você é: vai pro quarto, fecha a porta e vai orar. E ela vai. E a Bíblia diz que ela começa a pegar aqueles vasos e ela começa a encher os vasos. E a Bíblia diz que ela vai separar vasos cheios de vasos secos. E tem gente que achou ruim quando é separado. Ai, porque fulano me rejeitou, porque ciclano não quer andar comigo. Porque tem gente que quer andar com vaso cheio para dizer que é cheio também. Tem gente que não está entendendo essa separação. Você está separado por um instante, mas eu quero lhe dizer que você está na fila para ser cheio. Já já vai chamar você e você vai ser cheio também. E ela começa a encher os vasos. E a Bíblia diz que ela vai e pergunta para o filho e diz: traz mais um vaso. Ele diz: não tem mais vaso. Os vasos acabaram. E quando os vasos acabam, o azeite para. Sabe quem determina para que o milagre cesse? É você, quando não tem mais vasos disponíveis para que eles sejam cheios. Por isso tenha vasos disponíveis para que eles possam ser cheios, para que você possa ser cheio da glória de Deus. O que eu acho interessante é que aquela mulher, ela podia ter ido negociar já aquele azeite, ter pago os homens que ela devia, mas não. Aquela mulher, ela volta lá no profeta, onde ela recebeu o milagre. Ela volta lá para contar. Porque tem gente que é muito bom para se chegar para a gente quando está necessitando. Faz promessa: se Deus me abençoar eu te dou tanto, se Deus fizer eu te abençoo. E quando recebe a bênção, some, foge. Se tiver numa rua, muda de rua para que você não veja. Eu quero lhe dizer que profeta do Senhor é sustentado pelo próprio Deus. Profeta de Deus não precisa andar mendigando. Quem pede é mendigo. Nós somos filho. Você não precisa andar com a bacia na mão pedindo. Quem sustenta homem e mulher de Deus é o próprio Deus. Eu vejo muito homem e mulher de Deus dizendo: foi Deus que me colocou na obra, e precisa estar pedindo para A e para B. Aí depois diz: foi Deus que me deu. Não foi Deus que lhe deu, não, você pediu. Fulana me dá tanto, porque Deus não. Se Deus te colocou, Ele vai suprir as tuas necessidades. Quem pede é mendigo. Nós somos filho. É Deus que sustenta os profetas. Nós não precisamos mendigar nada de ninguém, porque nós temos um Pai e aprendemos a dobrar o nosso joelho em oração e orar. E o Pai que conhece as nossas necessidades, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Você não precisa esconder que foi abençoada, que a bênção chegou, que a porta abriu. A porta abriu. Ela chega no profeta e ela diz: olha, os vasos estão cheios, e o que eu faço? Ele diz: vai, vende o azeite e vive tu e os teus filhos do resto. Quando ela vai seca, sem nada, ele não faz uma casa para ela ficar.
quando ela vai rica, com dinheiro, abastecida, ele também não faz uma casa e pede para ela ficar. Porque homem e mulher de Deus, que são sustentados pelo próprio Deus, e eu sou prova viva, ele me veste, ele me calça, ele cuida dos meus cabelos, ele cuida de mim, é ele que faz. Eu não preciso pedir nada para ninguém, quem me conhece sabe. Às vezes as pessoas ligam e dizem, está precisando de quê? Não, se o que Deus colocar no seu coração, não venha me perguntar, porque quem quer dar não pergunta, quem quer dar, vai e faz e dá. É Deus que cuida de nós, nós temos um Deus. Eu aprendi no secreto, vir para o meu quarto, fechar a porta, dobrar o meu joelho e orar. Eu aprendi a ter intimidade com ele, dizer, Deus, Pai, eu estou precisando, e ele vai e manda, é ele que me veste, é ele que me calça. Eu não trabalho, eu trabalho para ele, eu faço a obra para ele. Eu trabalhava no Ceará, eu ganhava muito bem, o Senhor me tirou de lá, eu saí de lá para casar, e eu vim para essa terra, e o Senhor disse, vai trabalhar para mim, não vai trabalhar para o homem. E eu tenho visto o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, porque quando é Deus que coloca o servo de Deus na obra, ele dá o seu sustento. Você não precisa se humilhar para ninguém. Deus toca no coração de um, toca no coração de outro, sem que precise você estar ligando para um e para outro, sem que precise você estar contando choradeira para as pessoas se sensibilizar com a sua situação. Você não precisa disso, você é servo. É ele que faz. Intimidade é o que nós necessitamos, é de intimidade. É intimidade, é o que nós necessitamos, é de intimidade. É de confiança nesse Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós não somos mendigos para pedir, nós somos filhos. Nós temos direito a uma herança. Reblacho. Vai para a tua casa. Vende, negocia. Negocia o azeite não é para ficar só na estante, não. Vai negociar, vai vender e vai viver do resto. Aquela mulher foi ali sem nada, mas ela foi com o coração cheio, porque ela conhece o Deus que ela serve. O Deus que nós servimos não nos desampara no momento difícil. O Deus que nós servimos é um Deus que é misericordioso, e todo aquele que clama, ele responde. Sabe o que é que você tem que ter certeza? É que nas adversidades Deus faz milagre. Não deixe essa certeza morrer dentro do seu coração, que ele é grande para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Não deixe essa certeza morrer dentro do seu coração, que o milagre chega, que a porta se abre, que ele cuida de você. Teve um tempo que o meu celular quebrou e eu fazia as lives e eu fiquei usando um celular velho. E eu tinha que segurar o celular, eu passava a live toda segurando o celular e eu terminava com dores nos ombros. E alguém disse, coloca no stories do Instagram, pode ser que alguém se sensibilize e te dê um celular novo. Eu disse, está repreendido. O Deus que eu sirvo não faz isso. O Deus que eu sirvo, ele toca em pessoas e faz quando ele quer fazer. E um dia eu estava na minha casa e o telefone tocou. E era uma irmã lá de Brasília. E ela disse, missionária, Deus está me trazendo você toda hora. Eu disse, amém, que bênção. Ela disse, você está bem? Eu disse, eu estou bem. Ela disse, do que você precisa, me diga. Eu disse, eu não preciso de nada, eu estou bem. O telefone, a bateria não carregava muito tempo, não segurava, tinha que ficar carregando para poder a bateria durar. A ligação caiu, eu coloquei para carregar, depois liguei para ela e disse, olha, irmã, me perdoe, a ligação caiu, o celular tá ruim, meu celular quebrou e eu tô com um celular que não aguenta muita bateria. Ela disse, Deus está mandando eu lhe dar um celular. Queridos, olha, o celular chegou aqui. É Deus que faz, é Deus que manda. Você não precisa se humilhar para ninguém, você só precisa ir para os pés do Senhor, que Ele vai sustentar você. É Ele que toca, é Ele que faz, é Ele que levanta corvos ainda para abençoar os dele. Namantou que lebla da gacheda rebia na raçou. Reblanda rabla chudekovia. Ei, revlasto de quemene de raço. Ela foi, vendeu, pagou a dívida. Eu imagino que aqueles credores já estavam pensando, vamos levar e vamos escravizar.
Muitas vezes o inimigo quer pegar os nossos maridos, nossos filhos, a nossa família e quer escravizar. Mas Deus está dizendo: ei, não vai escravizar, não vai matar. Por causa do teu posicionamento em Deus, por causa da tua busca em Deus, Deus está dando livramento. Sabe por que a tua casa continua de pé? Porque mesmo na tua pouca força você tem perseverado em oração. Sabe por que a tua família continua firme? Porque mesmo você se rastejando, você tem continuado firme na presença do Senhor. É por conta das tuas orações, da tua busca, da tua renúncia, que a tua casa continua de pé. Por isso que o inimigo tenta a todo custo querer te tirar da presença, querer te matar, querer trazer tristeza. Mas Deus está dizendo: eu estou cuidando de você. O milagre é completo. Marcela Barroso, eu vejo uma assinatura de vitória e eu vejo você subindo um degrau. Olha, Marcela, eu vejo uma promoção no teu trabalho. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você. Te prepara, porque há uma proposta e tu vais subir de degrau e o nome do Senhor será glorificado. Ei, alguém estava pensando que ia zombar, que ia rir de você. Alguém estava pensando que ia dizer: cadê o Deus que ela serve? Deus está dizendo que vai se levantar ao teu favor e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Carol, alegra teu coração, tem surpresa de Deus. O milagre é completo. A Bíblia diz que ela vendeu, pagou o que devia. Não, você não vai ficar com saldo devedor. Você não vai ficar devendo a ninguém. O que você precisa para o teu sustento, Deus está te entregando. Aleluias. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Aleluias. Queridos, quarta-feira nós temos um encontro marcado. 7 horas, horário de Rio Branco, Acre. 21 horas, horário de Brasília. Amém? Nós temos esse encontro marcado. Eu quero pedir que você divulgue as lives. Todas as lives estão salvas no IGTV. Eu preciso da ajuda de vocês. Divulga a live, divulga nosso Instagram, manda para os teus seguidores, nos marca nas tuas páginas, para que as pessoas possam escutar essa palavra, para que mais pessoas possam ser libertas, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Glória a Deus. Você que está precisando de oração, você que está precisando de uma cura, nós vamos estar orando por você agora. Você que está precisando de uma porta aberta, amém? Nós vamos estar orando por você agora, amém? Eu quero pedir para que vocês orem pelo José Augusto. Ele está entubado na UTI e que vocês possam estar colocando ele debaixo dos joelhos de vocês, amém? Ele é pai de amigos nossos e nós queremos estar pedindo oração por ele, amém? Glória a Deus. Gente, compartilhe a live, tá salva no IGTV, para que mais vidas sejam alcançadas. Eu não posso fazer sozinho, eu preciso da ajuda de vocês, amém? Então que vocês possam compartilhar a live, amém? Nós vamos estar orando pela Cíntia, vamos estar orando pela Ruth, pela Luciana, pela Carol, por a família de cada um de vocês. E o Delbrando, vamos estar orando pelo Hildebrando, vamos estar orando, guys, por ele sim, amém? Orando pelo pai. Amém, Aninha, nós vamos estar orando pelo seu pai, em nome de Jesus. Queridos, orem pelo meu ministério, orem pela minha vida. Eu necessito das orações dos santos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e engrandecemos o Senhor, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Meu Deus, responde a esses pedidos de oração. Tu és aquele que faz o que nós não podemos fazer e entra onde nós não podemos entrar. Pai, em nome de Jesus, remanda rabladaga
Ah, Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que opera milagre. Meu Deus, vai restabelecendo a saúde daqueles que necessitam de cura. Meu Deus, vai entrando com providência, Pai, na vida daqueles que precisam. Toma o José Augusto, Senhor, toma o Augusto. Meu Deus, entra, Senhor, com cura, com libertação. Traz salvação para essas vidas. Meu Deus, toma a Cíntia, normaliza a pressão da Tua filha. Vai repreendendo toda a ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida da Rosália. Vai repreendendo todo espírito de enfermidade. Toca no corpo, toca no físico, no sangue. Toca, Senhor, na Tua serva. Levanta a Tua filha com cura, com libertação. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a Débora nas Tuas mãos. Abençoe a Débora, liberta a Tua serva. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és um Deus que faz. A Tua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma cada pessoa que está assistindo esta live. Meu Deus, traz paz para o coração delas. Abre portas que estão fechadas. Dê cura, dê saúde, dê livramento. É o que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, e por fé já te agradecemos em o nome de Jesus. E se você crê, você pode dar um glória a Deus. Aleluias. Que Deus vos abençoe. Até quarta-feira nós temos um encontro marcado. Divulga a live, amém? Que Deus vos abençoe. Que Deus lhes dê uma noite em paz e um despertar feliz. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Vocês estão debaixo dos meus joelhos. Contem com as nossas orações. Fica com Deus em o nome de Jesus. Paz do Senhor.